Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Meetup. Hoje a gente está com a edição 66 do Meetup. Meu nome é Lucas, eu sou Data Scientist aqui no Nubank, vou ser o host essa noite. Para quem está vindo pela primeira vez, o Meetup é um evento que já existe há mais de 6 anos. Nossa, tô vendo aqui Gabriel Queiroz, abraço aí para o Biel. Nossa, que mundo pequeno. Voltando, o Meetup é um evento mensal, é um espaço que é aberto para a comunidade mesmo, para a gente poder trocar experiências, compartilhar experiências sobre temas que envolvem inteligência artificial, machine learning, data science. E hoje a gente está aqui com convidados especiais. O formato de hoje vai ser primeiro uma palestra que o Eduardo Ruschka vai apresentar. Então, Edu, se você quiser se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu primeiro quero agradecer aqui o convite a todo mundo aí, a toda a organização do Meetup do Nubank, né? Em particular ao Lucas, a Cíntia e ao Marcelo, que acho que foram as 3 pessoas com quem eu tive mais contato. Agradeço também a grande audiência aí, quase 300 pessoas. Estou lisonjeado aí com tanta gente querendo ouvir o que a gente tem para conversar, para discutir. E esse, na verdade, é o meu segundo meetup do Nubank. Eu participei de um meetup em 2017, com um assunto bem técnico, combinação de agregadores de classificadores e agrupadores em problemas de aprendizado semi-supervisionado, transfer learning. E hoje a gente está com um tema bem mais suave aqui. Apresentar também Wesley e a Gabriela, que vão participar da nossa roda de conversação depois. Wesley e Gabriela, se vocês quiserem se apresentar também. Pode ir, Gabriela, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu sou gerente de Data Science aqui no Nubank, na Business Unit de fraude. Esse é o primeiro meetup que eu participo como parte do painel, né? E estou bem animada, super feliz de ver essa quantidade de gente aí interessada no assunto e agradecer também o convite. Um pouquinho da minha história, né? Eu sempre trabalhei na área de Data Science, comecei com risco de crédito, depois fui trabalhar numa startup de Marketing Analytics, comecei em São Paulo, depois mudei para o Rio, depois trabalhei em consultoria na Accenture e depois mudei de país, fui para Hong Kong, fiz meu mestrado lá em Business Analytics e voltei para a área financeira, trabalhei no Virtual Bank lá e finalmente retornei para o Brasil para integrar aí o time do Nubank. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Wesley, eu sou gerente sênior de Data Science aqui no Nubank há uns 10 meses, aproximadamente. Eu tive uma carreira meio tortuosa até cair em Data Science. Eu já fui pesquisador de física de semicondutores, depois trabalhei com software embarcado, mobile. Então, desde 2014, trabalhando com Data Science, e já trabalhei tanto como especialista como manager nesse meio tempo, e hoje em dia tenho me dedicado mais à parte de gestão de Data Science propriamente dito do que a parte mais técnica. E tô ansioso aí para trocar boas figurinhas aí com meus colegas de profissão. E vamos lá, vamos começar com o painel, então. Wesley, Gabriela, Edu, tudo certo? Tudo certo. Eu acabei não olhando aqui os comentários no chat, nem nas perguntas e respostas aí, mas enfim, vamos lá, vamos nessa. Beleza. Bom, acho que uma primeira pergunta aqui que acho que pode ser bem interessante quais são os desafios em liderar profissionais distribuídos em diversos times? Alguém quer pegar essa? Bom, posso começar com alguns palpites e algumas opiniões minhas. Eu acho que 2 grandes desafios assim que vêm à minha cabeça
quantidade de contexto, né, que o manager tem que lidar, né, tem equipe separada em diversos times com problemas de negócio diferentes. Isso é um desafio gigantesco. E uma outra coisa que me vem à cabeça também é a questão de criar o time, né, a proximidade do time, dado que está cada um ali no seu projeto imerso, cuidando dos problemas do dia a dia, né, do projeto. Como que você cria um senso de time, né, nesse contexto. Acho que são desafios grandes. Talvez falar um pouquinho do primeiro, assim, na minha opinião, que é a questão de contexto, né? Até um ponto que o Eduardo comentou sobre a questão da humildade, né? Enquanto soft skill, eu diria o mesmo para o manager, né? Quando você está lidando com tantos contextos, de ter a humildade mesmo de pedir mais ajuda, às vezes de quem está lá ali alocado, falar sobre também as suas fragilidades de, às vezes, não saber um determinado contexto de negócio, precisar de um aprofundamento, e tentar criar o fundamento, você entender o fundamento de cada um dos contextos que você tem ali um projeto, né, alocado. Acho que é um misto de um pouco dessas duas coisas, né? Você nunca vai ter o mesmo nível de detalhe de um data scientist que está ali no dia a dia de um projeto. E do segundo ponto, que eu acho que também é bem desafiador, que é criar o sense of belonging, né, do time. E aí são estratégias que o gestor tem que fazer fora do dia a dia, na minha opinião. Criar oportunidades, né, para o time poder se conversar e falar de coisas fora do dia a dia deles ali do projeto, seja um side project que ele vai puxar, seja compartilhar conhecimento, ler artigos juntos. Então, são diversas dinâmicas que eu acho que ajudam nesse sentido. E acho que somando ao item de contexto que a Gabriela mencionou, tem um desafio em alguns casos, principalmente empresas que já têm data science ou machine learning abrangendo diferentes áreas da empresa, que é lidar com diferentes contextos que têm diferentes da natureza do problema. Então, por exemplo, no passado já tive casos onde eu tinha que liderar pessoas que trabalhavam com questões mais operacionais, como fraude, prevenção de perdas, por exemplo, e também explorando novas funcionalidades de produto, tentando fazer discoveries, ou então tentando fazer algum tipo de personalização no app. O ritmo, o tipo de pensamento, a natureza do problema propriamente dito envolve discussões diferentes, momentos diferentes. Então, você gerenciar as pessoas que estão em diferentes ritmos e fazê-las colaborar entre si com esses diferentes ritmos e contextos é um desafio bastante grande, né? Porque tem um corpo comum técnico. Agora, como que você faz o melhor assessment técnico pensando nas condições de contorno que são muito diferentes? Essa troca ela é bastante desafiadora. Ela enriquece porque ela pode circular, oxigenar um pouco as diferentes perspectivas que o trabalho de um data science, de um engenheiro de machine learning tem em uma empresa, mas lidar com tudo isso é bastante desafiador. Muito bem pontuado aí tudo que a Gabriela falou e o Wesley também. Eu vou tentar adicionar um único ponto, acho que foi talvez menos abordado ou foi abordado mais nas entrelinhas, que maturidade analítica, que pode variar muito de um time de marketing para um time de finanças, para um time de logística, whatever, certo? Então, maturidade analítica, ela impacta, né? E às vezes você tem uma parte do teu time trabalhando com um parceiro de negócio que é menos maduro do ponto de vista analítico, tem uma cultura menos data-driven, digamos assim, vai ter dificuldades maiores com esse tipo de cenário, ao passo que, às vezes, outro stakeholder tem uma maturidade analítica maior. E também acho que a questão é cultural, né? A gente sabe que as organizações elas tentam ter uma cultura o mais uniforme possível, né? O mais uniformizada, mais padronizada possível, valorizar um conjunto de práticas, né? Mas tem variância dentro da organização. Então, acho que essas duas coisas também são importantes e geram desafios adicionais, né?
até mesmo na avaliação, né? Então, muitas vezes, quando você pensa na avaliação final do desenvolvimento de um produto ou de um case, de um projeto, seja lá o que for, e você está trabalhando com uma área mais madura, a avaliação vai ser de um jeito, para o bem e para o mal, certo? E a mesma coisa em relação à cultura. Então, acho que eu vejo assim que incentivo é uma coisa super importante, e essas duas coisas impactam bastante no dia a dia também. Legal, valeu, pessoal. Tem uma outra pergunta aqui interessante. Como desenvolver profissionais em um mercado tão competitivo? E tem uma pergunta também que está relacionada a essa, que é como você sugere organizar os estudos na rotina de um cientista de dados? Eu começo, para mim, essa pergunta é para todos. Não quero ser fominha, não. Eu posso ser o último a falar, sem Acho problema. que é para todos nós, mas aproveita que você já deu o primeiro passo aí. Por favor, Então, Eduardo. e pula do abismo, né? Vamos lá. A primeira parte, não sei se entendi direito, é como desenvolver pessoas num mercado tão competitivo, porque, assim, para mim, o desenvolvimento de pessoas, seja ele técnico ou de soft skill, meio que independe do mercado competitivo, né? Você vai ter que fazer isso sempre, é isso que eu quero dizer, né? Talvez no mercado competitivo, no sentido de que se algumas empresas fizerem isso bem feito e outras não fizerem, a competição vai ficar ainda mais acirrada, né? Mas estudar é uma das atividades mais nobres que o ser humano pode fazer, e é duro, né? Eu vejo assim, eu vou ser um pouco ácido aqui, tá? Mas bastante gente, às vezes, perde tempo para estudar, queria ter mais tempo para estudar, mais tempo para isso, mais tempo para aquilo, e daí parece um pouco assim aquele cachorro que late para o carro quando ele passa, sabe, na rua, late uma vez, duas, e um dia o carro para. E daí o cachorro não sabe o que fazer, porque agora parou, assim, latia, mas não era para parar, né? Então aí quando você disponibiliza o tempo, as pessoas falam, nossa, mas como estudar é difícil? Estudar é difícil, se fosse fácil todo mundo faria mestrado, doutorado, um monte de coisa chata aí, né? Porque estudar livros técnicos avançados, com um monte de equação e algoritmos, etc., não é uma coisa que se faz tomando uma taça de vinho, ou um copo de cerveja, ou deitado na cama. Isso dói, né? Para mim dói, porque eu tenho que me esforçar para estudar. Eu acho lindo estudar, eu tenho a motivação, mas depois de uma hora e meia, 2 horas, a motivação começa a sumir. Então, é super difícil, né? Então, por um lado, você tem esse desafio de criar as condições para que as pessoas que têm mais apetite, né, e são muito mais, talvez, mais motivadas do que eu, consigam aproveitar esse tempo, né? E, por outro lado, você tem toda essa dificuldade aí de você conseguir se concentrar, parar de olhar o Zap. Então, assim, tem uma série de coisas que são, acho que, igualmente importantes, né? E a segunda parte da pergunta, qual que era mesmo, Lucas? Era sobre como fazer isso? Como você sugere organizar os estudos na rotina de um cientista? Tá, beleza. Eu acho que assim, não pode ser pouco tempo, né? Então, assim, 15 minutos por dia, nitidamente não dá nem para você começar a esquentar, né? E também acho que se for muito tempo, ninguém consegue ficar estudando 8, 10 horas seguidas. Então, eu sugeriria algo na linha de, sei lá, cara, intervalos de 2 horas, 4 horas, alguma coisa nessa linha. Daí você tem que calibrar em função dos desafios que a pessoa tem, etc, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas também não tem teorema para isso, né? Algumas pessoas respondem melhor de um jeito, outros de outro. Alguns gostam de ler livro, outros gostam de ver curso online, outro gosta de ir para a universidade para ver a aula. Então, acho que também não tem aqui bala de prata, né? O one size fits all. Acho que tem uma variância grande. Excelente ponto do Eduardo. Acho que eu só complementaria nessa questão de organização dos estudos, né? Realmente, eu acho que vai depender de cada um, da rotina de cada um, né? De como funciona melhor, mas uma estratégia que eu gosto bastante é de ter algum side project, né? Alguma coisa que você queira desenvolver por diversão, que isso dá uma certa motivação, né? Para você, enfim, pegar um tempo do seu final de semana, ler um artigo, parar, ler uma nova library, entender, enfim, tentar experimentar. Eu acho que isso é bem importante. E da parte interna, né, de como fomentar isso dentro do time, que eu acho que era parte da primeira pergunta, eu gosto muito mais ou menos nessa linha também de pesquisa aplicada, né? Então tentar estimular dentro do próprio time alguns projetos menores
que seja numa pegada mais hackathon ou que seja uma coisa um pouco mais longa, para estimular, né, a curiosidade de procurar novos temas, de trazer novas coisas, né, para o time. Poxa, vi um algoritmo novo aqui, vi uma library nova ali. Eu acho que isso ajuda bastante também. Eu vejo um desafio adicional em desenvolver pessoas no mercado competitivo por conta do problema do desafio do estímulo-recompensa, né, que acaba sendo um mecanismo bastante comum que motiva a gente a tentar aprender ou se desenvolver em alguma direção. E o mercado todo muito competitivo, às vezes a gente não tem muito tempo, as pessoas tentam é comum que a gente possa se motivar pelo motivo errado para tentar desenvolver a pessoa. Então, se eu tenho que desenvolver uma pessoa que tem algum tipo de carência técnica, que exige bastante estudo, que tem que sentar lá na cadeira, igual o Eduardo falou, pô, sentar, estudar, não tem almoço grátis, sabe? Tem um certo esforço. Porém, e aquilo é necessário para que ela atinja um certo patamar, para que ela cresça, vá para um próximo nível, por exemplo, de carreira, seja promovida, atinja um outro próximo passo. Mas o mercado está vindo oferecendo o mesmo próximo passo sem exigir aquilo daquilo, tem um problema de desafio de estímulo-recompensa. Então, ela pode ter um outro caminho. Eu não vou dizer que é melhor, que é pior, que é mais fácil ou não, tudo são diferentes esforços, mas que faz com que eu tenha que me preocupar com outros estímulos que são diferentes do que eu acredito que sejam os corretos para ter o desenvolvimento. Então, acho que gerenciar tudo isso no mercado o mercado competitivo traz esse tipo de coisa. Eu lembro quando eu trabalhava, por exemplo, no mercado de P&D, que era muito menos competitivo e as pessoas ficavam muito mais tempo na carreira, as pessoas cresciam muito tecnicamente porque era um ambiente onde os estímulos eles eram um pouco mais acadêmicos, de complexidade de problemas e projetos que você atacava. E não um estímulo de competitividade de você ter um crescimento de carreira como o nosso mercado está atualmente. Então, esse eu vejo que é um desafio adicional que a competitividade traz para essa parte de desenvolvimento. Legal. Tem uma pergunta aqui que foi muito votada aqui no chat, que é: como vocês aplicam metodologias ágeis com times de ciência de dados, principalmente no que se refere a fatiamento das entregas, entregar valor constantemente? Tem alguma dica de livro, conteúdo que aborde o assunto especificamente para DS? Se eu puder começar, esse é um tema que eu gosto bastante, e eu acho que, pegando o que o Eduardo falou, que é um pouco ácido, que é o seguinte. Para mim, na minha visão, a escolha da metodologia para você abordar um problema, ela vem depois que você entendeu bem o problema que você tem que resolver. E eu vejo um cenário onde muitas vezes a gente tenta aplicar uma metodologia porque ela é o padrão, porque ela é o estado da arte de uma certa indústria. Então, antes de tudo, tem que dar um passo atrás e entender se a metodologia, se é um Scrum, se é um Kanban, se é algum tipo de Lean, algum tipo de... Cabe bem para o problema que você tem. Eu gosto muito de desses memes que tem na internet sobre é, estratégias diferentes para o homem chegar à Lua, de diferentes metodologias. Então, metodologia ágil, quem vai fazer um pitch, quem vai construir um foguete, vai testar o foguete por componente e vai mandar o foguete para a Lua. Então, a natureza do problema exige, dar todas as condições para que você consiga entender qual que é a melhor metodologia. E de acordo com a natureza do seu problema, a complexidade dele, você entende como você consegue fatiar. Tem problemas de data science que você consegue fatiar como um MVP. Então, você consegue colocar lá uma API no ar com uma heurística simples por trás, fazer uma integração e coletar dado. E você vai evoluindo o seu modelo depois disso. Tem situações onde você precisa construir, às vezes, algum tipo de framework, de NLP, que você vai ter que construir e customizar uma engine específica, que exige certa complexidade. Você não vai treinar um BERT com meio dicionário, sabe? Você não vai, tem coisas que você não consegue, tem coisas que são atomísticas no sentido de que elas são indivisíveis em si, e são as famosas iniciativas de longo prazo, que muitos gestores ficam de cabelo arrepiado quando o outro fala, vou precisar de 6 meses para fazer uma infraestrutura ou para fazer algum tipo de engine. Então, cada problema tem sua metodologia. Então, se se o seu problema, se a sua entrega, ela cabe no formato MVP, metodologias ágeis como Scrum cabem bem ali. Se há alguma coisa de esforço um pouco maior, talvez um projeto mais estruturado, um PMI, um Kanban bem organizado, possa caber melhor para o seu caso. Não assuma a metodologia ágil como a melhor solução logo de cara, sem conhecer o problema. Legal, boa dica, Wesley. Edu, Gabi, querem Eu não, complementar?
Eu não tenho nada para complementar. O Wesley deu uma aula aí sobre metodologia ágil. Sim. Eu só queria dizer que, às vezes, né, em muitas organizações que eu conheço, o chapter de ciência de dados ou as pessoas que trabalham com dados e analytics não têm a opção de fazer a escolha, né? Então, muitas vezes você com perdão do trocadilho computacional, invocado para trabalhar dentro de uma determinada metodologia que às vezes não tem a menor aplicabilidade para um projeto de ciência de dados, para o desenvolvimento de um produto baseado em dados, e você tem que se adaptar, porque a chance que você tem de mudar, né, a metodologia da própria unidade demandante de negócio, etc., que está tocando o produto, é zero. Então, você tem que se adaptar, né? Então, muitas vezes a gente tem que tentar influenciar, né? E dançar ali da melhor maneira possível, né? Então, acho que isso, como dizem aí as figurinhas do WhatsApp, é raro, mas acontece com frequência. É muito bom. Eu concordo completamente com o Wesley. Nem sempre vai se encaixar e, às vezes, tentar encaixar piora, né, a situação do planejamento do projeto. Acho que, assim, né, talvez, sempre que possível, tentar desenhar pequenas entregas, pequenos experimentos para ir evoluindo ao longo do tempo, mas nem sempre isso é possível. E acho que o entendimento, né, da natureza do projeto é a parte mais importante, como o Wesley pontuou super bem. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é bem relacionada à palestra do Edu, mas que vale trazer aqui para a discussão. O que acontece se uma pessoa é muito boa tecnicamente, porém não gosta de trabalhar em equipe? Seria interessante também incluir outras soft skills, além de humildade e empatia? Excelente ponto. Eu já trabalhei com pessoas assim que gostam muito mais de trabalhar isoladamente, né? Tem até alguns perfis, assim, se a gente está falando de diversidade de pensamento, né? E eu não sou especialista, tá? Mas a minha observação, baseada em pequenas amostras, me diz que pessoas com autismo preferem trabalhar de maneira isolada, e eu tive a oportunidade já de ter pessoas com autismo no meu time, e entregam muito, são espetaculares, mas você tem que criar um ambiente de tal forma que a pessoa consiga trabalhar de maneira mais controlada, ela quer fazer começo, meio e fim, né? Não quer ser interrompida. Então, eu acho que sim, a resposta é sim. As pessoas são diferentes. Eu acho que agrega diversidade de pensamento. É super difícil, entretanto, encaixar numa empresa em que você tenta moldar para que todo mundo seja igual, todo mundo seja extrovertido, todo mundo trabalhe num ambiente que todo mundo conversa com todo mundo o tempo todo. Então, assim, para mim o desafio considerando os problemas de negócios que a gente quer resolver e os desafios técnicos que a gente tem, escolher as pessoas que são melhor preparadas, melhor adaptadas, melhor treinadas para aquele desafio. Isso pode sim inclui várias vezes, especialmente em ciência de dados, espaço para pessoas que sejam, que gostem muito de trabalhar no seu cantinho, focadas, né? Então, você vai dar um problema matemático super difícil para alguém, ele vai destrinchar tudo, vai fazer implementação computacional, vai testar e vai jogar o protótipo para um outro coleguinha que vai ter que interagir com os times de negócios e assim por diante. É difícil fazer? É difícil fazer. E é bem por isso que a gente devia fazer, né? Porque é difícil de fazer, mas vai dar resultado, tá? Então, um desafio, pouquíssimas empresas conseguem lidar, né, com esse tipo de pessoas, e eu acho que a gente tem que, cada vez mais, se provocar a criar ambientes para que essas pessoas possam agregar, e vão agregar. Legal. Wesley, Gabi, querem fazer algum... Eu só queria compartilhar que eu tive uma experiência real no passado, onde nós trabalhávamos num projeto global, que tinha uma equipe que ficava no Japão, que eles eram conhecidos por serem mais introvertidos e não participar das reuniões. E só que eles eram a equipe que resolviam os problemas mais duros, assim. Então tinha alguns problemas que a gente tentava por um tempo, não resolvia, não saía do lugar, e alguém falava, tá na hora de mandar pro pessoal lá do Japão. E mandava, e 2 semanas o problema estava resolvido, assim, tecnicamente excelente e tal. Então eles não tinha essa parte conversacional, né? Acho que
Até hoje em dia, em alguns treinamentos de liderança, as pessoas abordam um pouco os diferentes aspectos de liderança, a conversacional, a inspiracional, a liderança por excelência. Então, eles eram pessoas que lideravam por excelência, porque eles tinham um trabalho técnico muito bom, muito bem feito, de muita complexidade, abordavam com alta complexidade, sem ser muito extrovertidos. E dentro desse papel todo, eles faziam um papel de liderança por excelência que funcionava muito bem. Então, isso bem gerido tem espaço. Não é simples, não é todo caso que cabe, é complexo, mas quando é possível explorar isso, é bastante produtivo. Excelente. Acho que faz um pouco parte do papel também, né, do gerente, de identificar esses perfis, né, dentro do time, saber ajustar, né, de acordo com a necessidade do projeto, né? Tem, igual, como o Eduardo comentou, tem alguns problemas que vão encaixar perfeitamente com esse tipo de perfil, e aí acho que vai da sensibilidade, né, da habilidade do gestor também de conseguir ter essa visão e favorecer não só para esse tipo de perfil, mas para outros tipos de perfis também. Acho que é extremamente importante ter esse fit, né, do projeto com o perfil de quem está ali dentro. Legal, valeu pelas contribuições, pessoal. Tem uma outra pergunta aqui. Como profissionais que não conhecem a fundo o trabalho técnico de Data Scientist ou Data Engineer podem gerir de melhor forma um time técnico? Eu queria ficar por último, mas se ninguém quiser ir, eu vou. Posso começar? Pode. Essa é a pergunta difícil. Super difícil, né? Eu até, enfim, penso que esse é um tópico que talvez mereça alguns bons 30 minutos de conversa, né? Mas eu diria que a primeira coisa, para uma pessoa que é mais generalista, vamos colocar assim, e que por algum motivo ou terá de assumir um time mais técnico, de cientistas de dados ou de engenheiros de dados, né? Ou que quer fazer isso, né? Quer construir uma carreira para fazer isso, né? É estudar a parte técnica, é adquirir hard skills, porque senão você não consegue conversar com essa galera. Eles falam uma língua diferente. Então, no limite, né? Eu vou exagerar bastante, né? Mas um cientista de dados raiz, no limite, ele fala mathematics, ou statistics. Então, a própria conversa vai ficar difícil se você não tiver uma noção mínima da parte técnica, né? Então, eu diria assim, quer fazer gestão de cientistas e engenheiros de dados, a primeira coisa é adquirir hard skills. Não vai dar para você ser um craque, né? Provavelmente, a não ser que... Porque daí já não é mais o problema que nós estamos endereçando, certo? Nós estamos tentando resolver o problema de uma pessoa que é generalista e que adquirir uma determinada quantidade de conhecimento suficiente para fazer gestão, mas não que quer ser um cientista craque e assim por diante, né? Mas você vai precisar ter um mínimo de conhecimento de estatística, de otimização, de inteligência artificial, de bases de dados, de programação. Tem que ter um mínimo, senão não dá para conversar. E mesmo depois que você passa pela barreira da conversa, né, você vai ter que fazer gestão, ajudar a fazer gestão de projetos, né? Se você não é uma pessoa extremamente técnica, dificilmente as pessoas do teu time vão recorrer a você para ajudar na parte técnica, o que pode ser um problema, mas dá para contornar, né? Mas certamente você vai ter que conseguir avaliar a qualidade das entregas, a qualidade dos produtos desenvolvidos, a qualidade dos projetos entregues, vai ter que fazer uma avaliação no final do ano, vai ter que dar um feedback, etc, etc, sem saber nada da parte técnica. Como que se faz isso? E eu diria que tem uma chance não desprezível de pessoas técnicas enrolarem pessoas não técnicas. Então, assim, é uma vida cheia de emoções, eu diria, sem conhecer a parte técnica, querer fazer gestão dessa galera. Eu também acho assim, a pessoa querendo ir, né, por essa linha tem que investir um bom tempo construindo a base, né, assim, dos fundamentos para conseguir realmente liderar o time. É bem difícil e acho que, né, assim, para o time também é complicado às vezes não falar o tecnês, né? Então fica aquela comunicação complicada que prejudica em tudo, né, no projeto. Então eu acho que talvez um primeiro passo, né, quem esteja interessado é realmente focar
na formação, né? Estudar principalmente os fundamentos, né? Os fundamentos bem feitos e bem claros, eu acho que pode ser um primeiro caminho, né? Eu gosto de fazer uma analogia para esse tipo de situação, que é igual quando, sei lá, aquela situação de filme da sessão da tarde, onde você está dentro de um avião comercial em cima do oceano e socorram o piloto fugiu, os pilotos sumiu, saca? Você tem que sentar lá e tentar voar um avião. Se você não sabe, você olha para aquele painel imenso, você não sabe ver nenhum instrumento, como é que funciona a bússola, o radar, e tudo que tem instrumento pra caramba, tem muita coisa que você pode usar para conseguir se orientar. Então você vai, opa, mas você olha para frente e você vê o céu azul, limpo, você consegue ver alguma referência, de repente um pedaço de terra e tal. Então, enquanto você está com o cenário todo indo bem, você ainda tem alguma visão, você consegue fazer algo. Agora, quando o tempo fecha, que fica tudo nebuloso e você não tem visibilidade, você não sabe operar instrumento nem nada, você tá à deriva, porque você não sabe como operar aqueles instrumentos. Então é a mesma coisa se você vai fazer a gestão de um time, ou de um projeto, sem ter muito conhecimento técnico. Se as coisas, se o prazo está indo bem, se tem certas metas e você vê, ó, tá chegando na meta, eu queria ir para de um modelo com uma acurácia X, ó, tá chegando lá, pô, legal. Até aí você vai sentir que você consegue conduzir. Quando começou a dar problema, que acontece ter risco ou algum tipo de bloqueio ali, e você não sabe operar aqueles instrumentos por falta de conhecimento técnico, ali você vai sofrer, vai ter que pedir ajuda, vai ter que ou tentar se virar de maneira urgente ali. Então é saber quais são os pontos cegos, o risco que você corre ao fazer isso e que tipo de backup você tem e correr atrás de conhecimento. Não vejo outro plano, não. Legal. Tem uma pergunta aqui. Como reter o cientista de dados considerando uma concorrência cada vez mais globalizada? Empresas pagando em dólar e oferecendo trabalho remoto de qualquer lugar. Esse é o desafio, acho que do momento, né? Que todos os gestores estão passando. Talvez eu possa começar respondendo. Uma primeira coisa que me passa pela cabeça é sempre dar desafios novos para as pessoas, né? Acho que são duas coisas, né? Entender o que motiva aquela pessoa e dar os desafios que vão ajudar ela a se desenvolver na carreira, que vão motivar ela a continuar na empresa. Então, eu particularmente, assim, até pensando eu mesma, na minha época que ainda estava, né, mais hands-on, eu sempre fui movida por desafio. E eu acho que existe essa, de forma geral, entre os data science, dessa questão de resolver novos problemas, lidar com um novo tipo de algoritmo, que eu acho que motiva bastante. Então, eu gosto bastante dessa estratégia. Tem nessa, Wesley? Vai lá, vai lá. Deixa eu lá. Valeu, Eduardo. Valeu pela gentileza. Tem eu sempre gosto de abordar essa questão focando em identificar, tentar reter as pessoas pelo motivo correto, porque senão acaba sendo uma famoso enxuga-gelo, né? Então você pega às vezes uma pessoa que tem algum desafio cultural, ela gostaria de atuar com um papel diferente, você não tem um papel diferente para oferecer para ela, aí vem uma empresa que tem esse papel, tenta levar essa pessoa para trabalhar lá e você fala, então, vou te promover, vou te dar um aumento. A pessoa fica contente porque ela vai ganhar um salário maior, vai ter outros tipos de realizações, vai participar de reuniões mais importantes, por exemplo, mas aqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, aquele mesmo desconforto, porque ela gostaria, ou seria satisfeita em trabalhar com aquele tipo de cultura, outro tipo de solução, vai vir à tona e daqui 6 meses, ou você vai ficar cada 6 meses tendo que, sem ver aquele sentimento vindo de volta, ou então se você não ter profeta, a gente tem que ter, na minha visão, a gente tem que ter maturidade de entender que em alguns casos, o melhor é não reter a pessoa. Existem casos onde a gente não tem, se a gente for tentar reter, a gente vai gerar uma insatisfação, uma situação improdutiva. Tem situações que a gente tem a oferecer, a gente tem que identificar, ouvir bastante o que ela tem a dizer para saber o que ela quer e achar a melhor situação. Eu brinco que todo mundo, a gente trabalha a gente trabalha por dinheiro e quer casar isso com algumas outras coisas legais. Então, a gente quer pegar desafios interessantes, a gente quer trabalhar com causas que sejam nobres para a sociedade, coisas do tipo, trabalhar em empresas que têm impacto social.
Mas tem um fator, as pessoas somos profissionais, é o ganha-pão da grande maioria das pessoas, né, que está aqui nessa reunião, por exemplo. Então, esse fator importa. Então, sempre vai entrar na conta. Mas é a causa, se eu resolver só isso, eu vou resolver a causa raiz daquela retenção? Se você não vai resolver, você vai resolver aquele problema momentaneamente, paliativamente, e gerar outros efeitos colaterais, de budget, de equilíbrio e coisas do tipo. Vai ter, às vezes, um corpo mais sênior com problema de engajamento ou performance, porque você foi promovendo pessoas que não estavam sendo engajadas pelo mecanismo correto. Então, identificar e sempre e ter que aprender o quanto antes, porque vem em onda. Assim, virou o ano, chegou janeiro, o planejamento estratégico rolou. Galera cheia de budget e vaga aberta. Cara, já prepare-se, então, tenta ser um pouco, né, preventivo e já tentar gerar, então já tenta entender o passo, o ritmo dessas ondas e tentar ser um pouco preventivo para não ficar correndo atrás, né? Só de correr atrás do problema depois que ele já aconteceu. Eu acho que eu vou acabar, talvez, refraseando coisas que já foram ditas aí pela Gabi e pelo Wesley, né? Mas em geral, assim, eu estava fazendo exercício de retrospectiva aqui, porque a gente sempre tenta procurar por uma resposta universal, né? Falar, cara, é mais ou menos nesse framework, se mexe nessa alavanca, naquela outra. Mas o fato é, para mim, pelo menos, é que eu acho que, sei lá, nesses 10 anos de carreira que eu estou no mercado, eu nunca tive uma situação de retenção igual a outra. Então, eu não consigo nem esboçar uma regra do que leva uma pessoa a querer sair da empresa e do que se pode fazer em termos de alavanca para reter. Isso posto, eu acho que tem drivers que normalmente aparecem, né? Que são mais agudos. Então, remuneração, certamente, é um driver, às vezes a pessoa, ou porque às vezes o propósito está em casa, né? A gente fala bastante de propósito, mas tem pessoas que querem ajudar a família, etc. Então, remuneração acaba sendo uma coisa mais importante, né? Você tem pessoas que valorizam muito o ambiente de trabalho, tem pessoas que valorizam muito o gestor, se o gestor é técnico, se ele não é técnico, isso é uma coisa que normalmente também se discute muito. Eu acho que carreira também é uma outra coisa, né? Então, muitas vezes vem uma startup pequena com uma possibilidade super arriscada, faz uma oferta agressiva para alguém, promete bastante coisa, mas a pessoa às vezes esquece de pensar que ali você vai ter uma vida de 2, 3 anos e aí só se a empresa crescer muito rapidamente é que você vai ter carreira, né? Então, outras pessoas já estão no estágio da carreira em que estão numa empresa grande, que em tese deveria ter carreira esticada para todo mundo, mas por algum motivo em ciência de dados não tem. Então, carreira passa a ser importante também. Eu acho que o modelo de avaliação das pessoas, o modelo de incentivo, como as pessoas são remuneradas, se você tem incentivo para estudar, se não tem, como é que são os coleguinhas de trabalho, se o ambiente na empresa é colaborativo, se não é, como é que é a cultura. Então, acho difícil a gente chegar numa regra universal aqui do que fazer. Tipo assim, eu adoraria ter um manual de retenção embaixo do braço, distribuir para a galera, falar, agora não preciso mais me preocupar com isso. Mas o fato é que cada vez você tem que escutar uma história, e cada ser humano é um ser humano, cada ser humano tem suas particularidades, tem sua situação que é muito específica, na família, no trabalho, etc, expectativas, blá, blá, blá. Então, com um mercado superaquecido, porque nitidamente, né, a gente tem mais vagas do que profissionais para preenchê-las, né? Esse problema fica exacerbado, e ainda mais agora que várias empresas que não têm sede no Brasil, mas que por conta do trabalho remoto estão tendo acesso a esse mercado também, que é brasileiro, então ficou tudo muito globalizado, né? Então, eu não tenho nenhuma regra universal, nenhuma heurística aqui para esse problema. Eu acho que é caso a caso mesmo. Claro, você pode tentar blindar, né, o máximo possível com carreiras interessantes, remuneração interessante, ambiente de trabalho bacana, etc, 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 etc. Mas vai ter sempre aquela exceção daquela pessoa que é assim, assim, assado, que blá, 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 que vai ter que lidar individualmente, caso a caso. Acho que é mais ou menos por aí. Legal. Tem uma pergunta aqui que está bem voltada. Como equilibrar cientistas de dados fanáticos em algoritmos e os que de fato investigam os fenômenos de forma mais clássica?
Não sei se eu entendi exatamente a pergunta, a pessoa que fez a pergunta está anônima, mas se quiser comentar melhor no chat, mas entendi que talvez seja uma abordagem mais, talvez, uma pessoa que usa Deep Learning versus uma pessoa que usa talvez mais Statistical Learning, uma abordagem mais estatística. Eu acho que tem um pouco também entre você, como você aborda o problema, se você vai explorar mais um pouco o problema, levantar uma hipótese, fazer experimentos, algum tipo de engenharia de feature, por exemplo, ou então já sai, coloca um AutoML da vida, por exemplo, moendo dado para tudo quanto é lado e cuspindo a melhor solução possível, assim. Bom, se vocês me permitem, já que eu estou com o microfone aberto aqui, isso vai muito de abordagem e de frentes, assim, né? Então, pelo menos eu entrei em Data Science em 2014, foi o ano que eu entrei para começar a trabalhar com Data Science profissionalmente na indústria. E aí, naquela época, tinham duas origens bem distintas de Data Science. Tinham os Data Scientists que vieram de ciência da computação, galera de Information Retrieval, que trabalhava muito nessa pegada assim, de NLP, Information Retrieval, engenharia de busca e coisa do tipo. E as pessoas que vieram de uma origem estatística BI, né, nas empresas, que começaram a trabalhar com a parte mais analítica e de modelagem. Então, modelos de propensão de venda, modelos de risco, esse tipo de coisa. E era claro quando você via essas abordagens assim, diferentes, né? Então, tipo, tem que tem um marketplace aqui, tem que trabalhar com aumentar melhor a cobertura de um evento, pô, vamos fazer um recomendador, um PageRank aqui, que é o que o Google usa, vamos colocar no ar que vai funcionar. E era essa uma pegada mais algorítmica, era muito comum. Enquanto outros, uma pegada mais analítica, de tentar descrever o fenômeno, entender o que estava acontecendo, a tendência, para tentar ter um chute um pouco mais guiado. Ambos têm suas vantagens e desvantagens em si. E vai muito aí vai muito da formação do background da pessoa. Eu sempre falei em vários eventos abertos que eu odeio o termo Data Science. No nome, cargo, assim, ou área Data Science, que para mim ele não se encaixa em vários aspectos. Mas no Data Science, tem pessoas que se apegam mais no data, tem pessoas que se apegam mais no Science. Então, acho que isso vai diferenciar um pouco. Eu, particularmente, gosto muito de me apegar mais no Science, talvez até por conta do meu background de já ter trabalhado como pesquisador aplicado, de entender o problema, entender qual que é a melhor, qual que é a solução mais simples possível, simples de suficiente que se adequa àquilo. Não necessariamente ser um cara muito algoritmo, de já ficar pensando qual tipo de algoritmo, pegar o estado da arte, o último algoritmo da moda, se é o Cat Boost, se é o CGBoost, se é o Ada Boost, se é alguma rede neural generativa, sei lá. Então, é minha abordagem, né? É minha abordagem. Então, acho que isso varia um pouco. Ambas abordagens conseguem chegar no fim, mas tem esse viés de qual que é o background, o que a pessoa tem como mindset, né, de como mentalidade para resolver o problema. Eu acho que tem lugar para os dois, né? Assim, dentro das organizações de forma geral. De novo, tem a ver com o problema também que está querendo ser, né, solucionado. Às vezes tem alguma coisa um pouco mais regulatória que pega um pouco mais. Às vezes você acaba indo para uma metodologia um pouco mais clássica. Então, eu acho que tem espaço para os dois perfis dentro de forma geral, dentro das organizações, né? E do nível de maturidade e complexidade do projeto também. Então, um pouco isso. Eu concordo aí com o que vocês já falaram, né? Eu vou tentar fazer aqui uma caricatura, né? Quando o Lucas fez a pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi galera que tem um viés algorítmico de solução de problemas de dados, ou seja, o cara tende a pensar num algoritmo antes de ter um modelo. Então, por exemplo, uma árvore de decisão, né? Você pensa no algoritmo, como é que seleciona as features pelo ganho de entropia, blá, 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 blá. E tem a galera que normalmente vem mais da estatística, que pensa primeiro em fixar o modelo com um determinado conjunto de parâmetros e daí quer aprender esses modelos. Aí dentro da estatística vai ter os Bayesianos e os não Bayesianos, e esse vai tão longe quanto você quer, né? Para mim, na prática, né, essas coisas têm pouca importância, porque a gente sabe da teoria, né, que não existe almoço grátis. Então, não existe um algoritmo universal
que seja o melhor para todas as classes de problemas, até porque se existisse, a gente não estaria discutindo aqui dezenas ou centenas de algoritmos diferentes que são usados no dia a dia. É óbvio que tem algumas heurísticas, né? Então, por exemplo, para dados não estruturados, né? Normalmente, redes neurais deep learning são o estado da arte, né? Mas a grande maioria, talvez, dos problemas que a gente encontra hoje no mercado são em dados estruturados. E a gente sabe que não existe um algoritmo universal que é o melhor algoritmo para todas as classes de problemas. Então, no final do dia, você vai ter que escolher. Você tem centenas, milhares de algoritmos à tua disposição, pouco importa se você vai pensar na abordagem algorítmica ou baseada em modelo de largada, acho que o que importa mais é como você escolhe as ferramentas, vamos colocar assim, para não dizer nem que é modelo, nem algoritmo, para aquele problema específico. E aí, óbvio que a experiência ajuda, né? Então, você fala, cara, tenho dado aqui com uma alta dimensionalidade, etc, etc, não vou escolher um KNN da vida, porque a maldição da dimensionalidade vai me pegar na esquina. Então, cientistas de dados mais experientes vão saber escolher, né, algoritmos / modelos, ferramentas, né, que sejam os mais apropriados para cada tipo de situação. Eu, particularmente, gosto muito da abordagem de escolher sempre o algoritmo mais simples possível e imaginável para aquele tipo de problema, testar aquele negócio antes e, preferencialmente, fazer o caminho completo de tentar colocar ele em produção uma vez que tem algum resultado mínimo que sugira que vai mexer no ponteiro. Então, eu vou exagerar agora, caricatura da caricatura. Você tem, essencialmente, 3 tipos de problemas em ciência de dados. Um problema em que você tem uma variável, os problemas em que existe variável dependente, né? Variável classe, seja lá o que for, ou os problemas que não tem variável dependente. Quando tem variável dependente, ou ela é contínua / ordinal, que se cai em problemas de regressão, ou ela é nominal, categórica, binária, que se cai em problema de classificação. Então, você tem pelo menos 2 classes de algoritmos / modelos. Se tem aí uma terceira classe, eu vou colocar 2 coisas juntas, que é quando você não tem variável dependente, que é cenário de agrupamento de dados, clustering, ou de aprendizado por reforço, certo? Uma vez que você consegue identificar quais dessas quatro tipos de problemas você quer enfrentar, você vai se deparar com a difícil tarefa de falar assim, para esse tipo de problema, para o dado que eu tenho, por qual algoritmo que eu começo? Se você começar, eu vou exagerar agora, certo? Você tem um problema de classificação. O modelo mais simples que você pode ter, né, num problema de classificação é calcular a moda, certo? Aí eu sempre faço a pergunta, você consegue colocar a moda em produção? Porque se você não conseguir colocar a moda em produção no processo, você não vai conseguir colocar nenhum outro modelo em produção, certo? Ah, mas a moda você está exagerando. Eu estou falando que eu estou exagerando. Aí você vai pegar um modelo um pouquinho mais complicado, uma árvore, que você consegue implementar em SQL, por exemplo, certo? Uma árvore de classificação. Ah, mas a gente já vai direto para Random Forest. Mas você nem testou a árvore de classificação para pelo menos tentar entender qual é a variável mais relevante, saber a dependência entre elas. Vai que surge como a principal variável lá no nó raiz da árvore uma variável que não deveria estar lá. Aí você já aproveita, revisita o teu data prep e não perde tempo fazendo deep learning, que vai te consumir semanas ou meses de trabalho. Então, assim, eu sou fã de escolher algoritmos simples antes. Começa pelas coisas mais simples antes, que você provavelmente não vai passar por situações constrangedoras, e depois, lá na frente, se descobre que você tem um deep learning, mas que o naive Bayes funciona tão bem quanto. Né? Você podia ter feito isso lá no começo, com 1 horinha estava pronto o teu modelo, é uma tabela de frequência e valor, né? Essencialmente, que você põe em produção super rapidamente e as pessoas deixam para testar isso no final, quando o deep learning não deu mais certo. Então, assim, claro, eu estou exagerando, né? Mas, em geral, começar pelas coisas mais simples antes. Esse seria o meu recado para esse tipo de problema. Legal. Acho que o nosso tempo está acabando, acho que dá tempo para mais 2 perguntas. Então, a mais voltada aqui é especificamente para a palestra do Edu, mas a pessoa quer ouvir a opinião do Wesley e da Gabi também. Se soft skills não são tão, entre aspas, importantes como você diz, quem faz o trabalho de buy-in dos projetos e explica os resultados de forma assertiva para as áreas de negócios? Vou pegar essa porque fui eu que causei a polêmica, né? Então, de novo, eu acho que a discussão está desbalanceada. E por conta da discussão estar desbalanceada, né, muito para o lado, o pêndulo está pendendo demais para o lado de soft skill, é que eu estou exagerando para o outro lado para ver se equilibra um pouco as coisas.
Mas é óbvio que jamais eu seria louco de dizer assim, cara, não precisa ter ninguém com soft skill no teu time. Isso não vai durar uma semana, cara, certo? A pessoa que vai interagir com a área do negócio precisa, sim, ter soft skill, né? E se possível, se a gente conseguir pessoas que são tecnicamente sólidas e que tenham soft skill, é muito melhor, óbvio que é muito melhor, todo mundo quer trabalhar com pessoas que tenham soft skill, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, inverter a importância, procurar primeiro pessoas com soft skill e depois, se tiver a parte técnica, tá bom, mas é um plus? Não é cereja, não, é o bolo, né? Hard skill é o bolo, a cereja é soft skill, é só isso que eu quero dizer. Soft skill é, sim, muito importante e tem algumas funções na organização que você tem que privilegiar a soft skill, tá tudo certo. Então, por exemplo, nos negócios, soft skills são amplamente privilegiadas. Vocês foram ver, as pessoas que têm carreira mais destacada, normalmente tem muitas soft skills, se comunicam bem, etc, etc. Né? Mas não vão ser... Raramente são pessoas que têm conhecimento técnico aprofundado, e para alguns problemas você precisa ter pessoas que tenham conhecimento técnico aprofundado, e aí você, às vezes, vai ter que pagar o preço de contratar pessoas que não têm o soft skill, mas elas vão resolver o problema. Acho que é por aí. Eu acho que só um adendo é que ter pessoas que às vezes não têm um soft skill tão aguçado quanto outras, não quer dizer que as pessoas, você vai tolerar pessoas que vão desrespeitar ou que vão fazer algum tipo de comportamento inadequado. É só uma questão às vezes não ser aquela pessoa que parece que nasceu para influenciar as outras e coisas do tipo. E fora que alguns papéis, pensando que data science é uma indústria hoje, porque você tem hoje desde vendors que oferecem plataformas de serviço para as empresas, quanto pessoas técnicas em si. Então, para um vendedor, o quanto que persuasão é um soft skill, uma hard skill, por exemplo, ele precisa ter retórica, persuasão, coisa do tipo. Então, uma coisa é não ter tanta soft skill quanto às vezes é exigido. Outra coisa é não tolerar alguns comportamentos que ferem os valores e éticas da empresa. Então, acho que é bom separar as coisas, né? Acho que concordo com os dois pontos, né? Acho que é bem por aí mesmo. Se a pessoa não tiver, né, os conhecimentos técnicos necessários para poder desempenhar o papel que ela vai fazer, a vida vai ficar muito complicada, né? Assim, até não vai ser uma boa experiência nem para a pessoa, né? Então, acho que assim existe um nível ali que precisa de ter, né, de conhecimento. E acho que é um pouco do que o Eduardo falou dos hard skills, né? Você não vai aprender álgebra no emprego que você, né, assim, que você vai pegar agora, ou estatísticas, toda essa bagagem que tem que ter vindo junto, né? Então, eu diria que, assim, é um must-have, e depois você vai avaliar os soft skills. E tem um, particularmente, que eu acho que é bem importante também entre os data scientists, que é a vontade de aprender novas coisas, né? Então a pessoa tem a base, né, ali de fundamentos, né, sabe, o básico de tem a bagagem suficiente para poder exercer o cargo para qual ela está sendo, né, contratada, e ela tem essa vontade de continuar evoluindo. Isso para mim é uma coisa que eu acho que junto com os outros, né, soft skills que o Eduardo comentou, eu acho que isso é bem importante também. E independe se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Legal. Só queria fazer um adendo, Lucas, porque eu trouxe a polêmica, mas o Wesley e a Gabriela foram muito mais felizes em explicar o que eu queria dizer do que eu mesmo, tá? Então, eu agradeço aos dois aí. Muito obrigado. É que a gente tem mais soft skill, Eduardo. Sem dúvida. Pessoal, para fechar, tem uma pergunta aqui que é: quais são as dicas para uma pessoa gestora de times de ciência de dados de primeira viagem? Cara, vai lá, Gabi. Bom, não sei, assim, eu tenho algumas coisas que vêm aqui na minha cabeça rapidamente, mas com certeza acho que depois Eduardo e a Wesley vão ter várias coisas para complementar. Mas uma coisa que eu vejo que existe uma tendência a fazer no início, né, de carreira, e acho que até eu também cometi isso no início da minha carreira, é o microgerenciamento. Então, você acabou de, né, ir para manager, e aí você ainda quer né, acompanhar o projeto nos mínimos detalhes, você quer rever cada PR, você quer, enfim, estar ali do lado de cada análise que está sendo feita,
acho que nessa transição pelo menos assim, da minha experiência, é algo que costuma acontecer. Então, acho que tentar praticar, saber fazer perguntas, né? Saber avaliar a análise, saber avaliar o que está sendo proposto no projeto, sem ter que microgerenciar cada detalhezinho ali, eu acho que é um bom skill para se desenvolver. Acho que o único ponto que eu queria adicionar é até conectado com algo que o Eduardo apresentou, é com relação a o quanto você consegue prever no que vai acontecer num projeto de data science. Então, você tem que saber lidar com a incerteza. Porque se você vem de uma frente de engenharia, que você tem lá uma tarefa onde você precisa criar uma funcionalidade do seu back-end que faça uma operação X, escrever alguma coisa no banco, isso é determinístico. Agora, se você tem um desafio você precisa encontrar um modelo que atinja um recall 60% de cliques em um banner, por exemplo. É algo bastante incerto, que você não é determinado que você consegue saber, tipo, é 1 semana ou 2 semanas para fazer. Lógico que você consegue ter noção se você vai demorar 15 anos ou se vai demorar alguns sprints para fazer isso. Mas existe um grau de certeza muito grande, porque a própria natureza do seu objetivo é bastante incerta. Você está tratando com eventos coletivos, não individuais. Como é que você não faz teste unitário nesse tipo de coisa? Então, aprenda a lidar com a incerteza e com a ansiedade que essa incerteza gera. Então, você vai ter as pessoas de produto, de negócio, stakeholders, ansiosos por entregas, por resultados, e você tem um cenário incerto nas mãos. Um time competente, mas um cenário incerto nas mãos. Para mim, é o principal desafio. Eu vou tentar adicionar 2 ou 3 coisas aqui que talvez não tenham sido comentadas diretamente, né? Acho que a primeira é assim, quando você deixa de ser um cientista de dados e passa a ser um gestor de cientistas de dados, a primeira coisa é que você deixa de ter sua própria carreira agora apenas, você tem que se preocupar, gerenciar a carreira de outras pessoas também. Para os projetos, a mesma coisa, né? Então, isso muda bastante a visão que você vai ter da própria organização. Acho que uma terceira observação, assim, de novo na linha de ser hiperbólico, né? É que você deixa de receber contrato assinado sobre o que precisa ser feito e passa a elaborar junto o contrato com outras pessoas da organização. E aí você precisa aprender a navegar, precisa aprender a negociar, você vai participar de alguns fóruns em que você vai ter que tomar decisão lá na hora, não vai dar para consultar alguém, não vai ter 2 dias para pensar. Então, tem uma série de desafios novos para os quais não existe curso na faculdade, não existe livro sobre como lidar com essa situação. Depende muito da experiência mesmo, vai ser aprendizado por reforço, com perdão do trocadilho, né? Algumas coisas vão funcionar, você vai aprender, outras coisas não vão funcionar. Eu acho que ajuda a se espelhar em pessoas mais experientes, ajuda a ter mentoria. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer, mas é um mundo novo e é esperado que a pessoa vai cometer erros, né? Para a gente aprender, tem que errar, né? Então, faz parte. Legal, pessoal. Então, eu queria agradecer a participação de todos, Edu, Wesley, Gabi. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por compartilhar esses aprendizados que vocês tiveram ao longo da carreira. Queria agradecer todo mundo que participou. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, porque foram 45 perguntas. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou, que teve interesse também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Boa noite para vocês, se cuidem e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade de participar. Foi muito bacana, adorei as discussões. Muito bom. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado pelas perguntas, pela atenção, pelo convite aí. E nos vemos por aí. Valeu, tchau, tchau.